Irmãos, nós estamos estudando a importância de estudar a palavra de Deus. Hoje é o nosso 5º encontro com este objetivo. Nós estamos estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós já vimos 3 pontos, 3 princípios. Eu espero nós podermos tratar 10 princípios, para que nós possamos nos aproximar da Escritura com sabedoria e por ensinos ou princípios que a própria palavra nos ajuda, nos estabelece. Nós já vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus e Deus não erra, portanto, ela é inerrante e infalível. Nós vimos que para a Igreja de Cristo, a única regra de fé e de prática, a única base que nós temos para poder viver como igreja é a Bíblia. Por isso nós não aceitamos qualquer outra fonte que não sejam as Escrituras. Isso é um pilar fundamental para a verdadeira igreja. Nós vimos também que carecemos da iluminação do Espírito Santo. E vimos que a palavra de Deus escrita é a revelação de Deus pelo Espírito. E que para nós precisamos da iluminação do Espírito para poder compreender esta palavra. E a primeira ação do Espírito é de converter-nos de filhos do diabo, que todos nós éramos, para filhos de Deus. E se nós, pela graça, recebemos esta verdade a Cristo, crendo nele, então nós temos o Espírito, e agora precisamos andar em Espírito para então poder entender e compreender a palavra escrita que foi dirigida pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos ver o 4º ponto, que é Cristo, o centro das Escrituras, ou o centro da Bíblia. E eu queria deixar algo bastante claro e óbvio, que quando eu estava meditando sobre isso, lendo na palavra, lendo alguns irmãos, eu fui percebendo que esta realidade de que Cristo é o centro da Bíblia, ela é muito abrangente. E seria uma grande bobagem eu dizer que nós vamos esgotar esse assunto. Nós vamos pincelar essa verdade que é central e que nós precisamos, como cristãos, ter muito claro. Irmãos, nós vamos errar totalmente o alvo se nós formos para a Bíblia como um conjunto de regras. Se nós formos para a Bíblia como mais uma opção de religião, se nós formos para a Escritura para tentar encontrar a teologia mais correta, se nós formos para a Bíblia com a ideia de ter um conhecimento teológico profundo, ou se nós formos para a Bíblia para buscar algumas regras para a vida. Irmãos, o alvo da palavra de Deus é Cristo. E se Ele não for o nosso alvo, a gente vai se perder em algum momento. Nós vamos errar. Nós vemos isso na igreja hoje. Eu creio que todos nós aqui, de uma maneira ou outra, já passamos por isso. Alguns mais, outros menos. Mas nós vemos isso na palavra também. E esse texto, volta e meia, nós o citamos,
de João, capítulo 5, os versículos 39 e 40. Nós vamos ver ali Jesus falando para os judeus, para quem os judeus, Deus deu a palavra, Deus se revelou por meio da Escritura e concedeu e deu aos hebreus, aos judeus, a sua palavra escrita. Que privilégio! Mas esse texto vai mostrar que eles, mesmo tendo a Bíblia, não conseguiram ver qual era o objetivo da Bíblia. João capítulo 5, os versículos 39 e 40, diz assim, é Jesus falando para os judeus, ele diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, ou testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Você consegue perceber o tamanho do erro? Eles tinham a única fonte segura para conhecer a Deus, que é a palavra escrita, mas eles não conheciam a Deus. Porque eles não conheciam o único que pode ou poderia levá-los a Deus, que é Cristo. Eles tinham regras, tinham leis, tinham várias práticas religiosas, mas não tinham o centro, que é Cristo. Muitos judeus conheciam muito a Bíblia, no caso deles, o Velho Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento, que é Bíblia também. Mas tudo que os apóstolos usaram para falar de Cristo, o próprio Senhor Jesus usou para falar dele, era o Velho Testamento, a Bíblia que eles tinham em mãos. E os judeus conheciam muito. Mas o que me impressiona é que quando Deus da Bíblia se fez homem, ou a palavra se encarnou, eles o rejeitaram. Não é um absurdo? Se hoje eu e vocês dizemos que é absurdo, não é porque foi devido à nossa capacidade intelectual de organizar as ideias e ver os textos e entender que Jesus é a palavra encarnada, foi porque o Espírito Santo nos revelou. E eles não tinham essa revelação. Eles não tinham essa compreensão que pela graça nós temos hoje. É verdade. Mas nós, que pela graça temos crido, nós podemos incorrer nesse erro. Ir para a palavra de Deus, não em busca de Deus, mas em busca de qualquer coisa que não Ele. Se nós fizermos isso, nós vamos perder o foco central, que é conhecer a Deus, que é só possível por meio de Cristo. É claro que nós temos enfatizado isso, jamais nós vamos conhecer o verdadeiro Cristo com uma teologia errada. Eu estava compartilhando ontem, inclusive, com uma irmã, falando, por exemplo, espíritas, eles têm a sua teologia, eles falam de Jesus, eles citam a Bíblia, mas eles não conhecem a Deus. Por quê? Eles têm a Bíblia, eles falam de Jesus, mas têm uma teologia distorcida, um ensino errado. Então, não dá para conhecer verdadeiramente Cristo com o ensino errado. Mas o nosso alvo não é o ensino correto. O nosso alvo é Cristo. A teologia correta não é o nosso alvo. Nós, eventualmente, enfatizamos que a nossa compreensão da Escritura, ela é a compreensão reformada. E cremos que ela, por que nós adotamos e cremos nessa compreensão? Porque cremos que ela é mais fiel à Escritura e que mais honra a Deus, mais cristocêntrica. Mas o nosso alvo não é defender uma teologia. O nosso alvo é conhecer o Senhor que essa compreensão aponta.
E que misericórdia que o Senhor não permita que nós jamais nos percamos no caminho. Por isso, então, no quarto princípio, Cristo é o centro. Mas qual é a base para você dizer que Cristo é o centro da Bíblia? Afinal, aliás, nós não cremos que um Deus, como você mesmo orou, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Eu quero ler com vocês a confissão de fé da comunidade que fala disso e que diz assim: no Deus que nós cremos, neste ser divino e infinito, neste Deus da Bíblia, há três pessoas: o Pai, a Palavra ou o Filho e o Espírito Santo, de uma mesma substância, igual em poder e eternidade, possuindo cada uma das pessoas inteira essência divina, que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente, o Filho é gerado eternamente do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. O Deus que cremos é um Deus trino. Três pessoas, um Deus. Nós cremos, não compreendemos, mas essa é a verdade da palavra. E aqui há alguns textos que nos fundamentam para isso, há vários outros. Se é um Deus igual, Deus Pai, Filho e Espírito, três pessoas, um Deus na mesma essência, por que Cristo seria o centro? E aí nós vamos ver na Escritura que Deus, em seu plano eterno, que nós cremos a partir da Escritura, mas com a nossa mente finita, por exemplo, entender a eternidade. Nós que somos tão finitos, falar de eternidade, nós cremos, mas nós não compreendemos isso. E esse Deus, em seu plano eterno, estabeleceu que o Cristo, seu Filho, seria o Salvador de homens e mulheres como nós. E então Cristo é o meio, a pessoa da Trindade por quem nós podemos conhecer a Deus. Só por Ele. Ele então, o Deus estabeleceu, o Deus Trino estabeleceu que Cristo seria o centro. E nós vamos ver isso na Escritura, em toda ela. Por exemplo, no primeiro texto da palavra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Cristo está no início da Bíblia. A palavra diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Mas o texto aí está falando de Deus, não está falando de Jesus. Será? E o texto de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Aqui não está falando, citando o nome de Jesus, citando Cristo, está falando de Deus. Vamos ver se esse texto tem relação com Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora dá para ver? Quem é o Verbo? Cristo. O Verbo estava no princípio, qual o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas está falando de Deus, mas Ele era Deus. Era e é Deus. Então, Ele, Cristo, estava no princípio criando o quê? Tudo. Todas as coisas, nós vamos ver lá, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, tudo foi criado por Cristo. Por Deus, sim, mas Cristo, o agente, a palavra pela qual Deus disse tudo se fez. Um pouquinho à frente, para nós identificarmos melhor, mas
Esse verbo é Jesus mesmo? Versículo 14 do capítulo 1 de João. Quem é esse verbo? E o verbo, qual? O verbo que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está mais específico agora quem é esse Deus que estava no princípio, que é o verbo e que criou o agente da criação. Ele se fez carne. O que isso significa? Deus, Filho, que era Espírito, se fez homem. Veio até nós, nasceu da Virgem Maria. Se fez carne, se fez homem. E isso aprova porque João está dizendo, nós vimos, ele habitou entre nós. João está escrevendo isso aqui como alguém, uma testemunha ocular de Jesus, mas ele está escrevendo isso aqui 60 anos depois. Nós vimos Deus habitando conosco. Ele é o Deus Filho, daí então o unigênito do Pai, e aqui nós não vemos trindade, para aqueles que negam, não há uma distinção clara entre o unigênito e o Pai. Tem aqueles que dizem que não, trindade é uma invenção do catolicismo. Não, trindade é bíblico. E é um pilar da genuína fé cristã. Então, o Cristo estava no princípio, desde o primeiro versículo. Há mais evidências de que ele estava no princípio? Sim. Paulo escrevendo para os cristãos da igreja em Colossos, e para nós, ele faz a sua saudação, daí então nós saudarmos, cumprimentarmos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ele dá graças a Deus, e então no versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, ele vai fazer menção do Pai e depois ele vai falar do Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é o qual? Se você ver um pouquinho antes aí, no versículo 12, Paulo está falando do Deus Pai. Então, o qual, o Deus Pai, ele está falando, ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Qual Filho? O Deus Filho. Ele tirou, o Pai nos tirou das trevas e transportou para o reino do seu Filho, que é Cristo. Aí nos versículos, em Colossenses capítulo 1, os versículos 15 a 17, Paulo então vai falar de Cristo. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos falando que ele está no princípio. E mais um texto que fala disso. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Ele está falando de Cristo aí. Ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha como Cristo é central. O qual é Cristo? Que ele falou, o qual é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a imagem do Deus invisível, porque Deus é Espírito. Mas um dia Deus se fez homem. Então, Cristo é a imagem do Deus Espírito. Até a sua encarnação, Deus era só Espírito. Então ele se materializou, ele se fez homem. Mas nesse Cristo, que ele diz, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Todos os seres espirituais, tudo, o universo foi criado por Cristo. E aí o ponto que nós vemos, Paulo está dizendo, pela iluminação do Espírito Santo, que tudo foi não somente criado por ele, mas tudo foi criado para ele. Nós conseguimos ver que tudo é para o Senhor. Que tudo? Tudo que nós acabamos de ver. Tudo que foi criado.
A Trindade decidiu que tudo seria criado para Ele, para Cristo. Essa passagem me impressiona. Não somente Ele criou e foi criado para Ele, mas todas as coisas subsistem por Ele. O que isso significa? Tudo que existe hoje no universo, Jesus mantém. Está tudo funcionando, apesar da queda, que está debaixo do controle soberano de Deus, tudo no universo funciona porque Jesus está mantendo. A gente crê nisso, mas nós não conseguimos imaginar a dimensão disso. O Flávio está estudando Hebreus, e o autor aos Hebreus fala dessa mesma realidade, Hebreus capítulo 1, versículo 3, que aqui nós temos um pouquinho mais de clareza, talvez, do que é todas as coisas subsistem por Cristo. Elas existem pelo poder de Cristo, e Cristo mantém o universo. E o que é impressionante é como ele mantém, o autor dos Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 1, versículo 3. O que Paulo quer dizer com esse subsistem por ele? E o autor dos Hebreus 1, 3 diz assim, eu coloquei entre parênteses para nós entendermos, se você ler o contexto, ele está falando de Cristo. Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Que todas as coisas? O universo. Como é que ele mantém tudo funcionando? Pela sua palavra. Como é que a gente entende isso? Deus, como é que ele criou? Haja. Deus disse e tudo se fez. Cristo é a palavra geradora. Então, Ele é o centro. E Ele está não somente no início, mas Ele está no fim da palavra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. O último livro da Bíblia, o último capítulo e os versículos finais que João vai falar do Senhor Jesus. Nós estamos lendo, vimos que Ele está no início. Ele é o agente da criação, Ele mantém a criação, o universo pela sua palavra, tudo foi feito para Ele. E aí então nós vemos aqui no versículo 20 de Apocalipse 22, João está dizendo assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. E João diz, amém, vem Senhor Jesus, volta logo Senhor. João está falando assim, olha gente, o que eu estou dizendo aqui, aquele que testifica isso, está dizendo, eu vou voltar. Ele está no começo da Bíblia, ele está no fim. Mais algum lugar? Em toda ela. Em toda a Escritura. Cristo pode ser visto de maneira clara. O fato então, irmãos, é que Cristo está no início, porque Ele é o alfa, e Ele está no fim, Ele é o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última. Ele é o início e o fim. Ele governa essa história, Ele sustenta esse universo pela palavra do seu poder. Isso significa que Ele está no controle de absolutamente tudo. Isso nos dá segurança, ainda que nós não entendamos, mas nos dá segurança de que Deus em Cristo governa esse universo. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Ele então vem no início do Novo Testamento, nos Evangelhos, e vem para providenciar um meio pelo qual nós poderíamos conhecer a Deus. Ele consuma a sua obra, e um dia Ele vai simplesmente sacramentar a obra que Ele já realizou, que Ele já consumou em sua morte e ressurreição. Isso não é maravilhoso, irmãos? Eu creio que é claro isso na palavra. Mas além disso, tanto a pessoa do Espírito Santo quanto a pessoa do Pai apontam para Cristo, apontam para o Filho, como sendo o alvo desta realidade. Jesus, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, vamos voltar para lá,
João capítulo 14, versículo 26, eu citei esse texto na semana passada. Jesus está falando para os seus discípulos que o Espírito Santo viria e habitaria neles para capacitá-los para viver para a glória dele. Jesus diz assim, sobre o Espírito Santo, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quais coisas? E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo, qual é o papel dele nesta realidade? Apontar para Cristo. Nós estamos vendo a Trindade aqui novamente ou não? O Consolador, Jesus está falando do Espírito Santo que viria, que o Pai enviaria. E nós vamos ver que, na confissão nossa, nós vamos ver que o Pai e o Filho enviam o Espírito. São verdades que nós cremos, que nós não temos compreensão, mas são verdades bíblicas. E aqui, o Espírito Santo, o Pai e meu nome. Jesus está falando, a Trindade está aqui. Vemos unidade de propósito, sim ou não? Plena. Comunhão plena entre Pai, Filho e Espírito. Qual é o alvo do Espírito Santo? Apontar para Cristo. Capítulo 16 de João, um pouquinho à frente, versos 13 e 14. Novamente o Senhor está falando, e aí ele está falando novamente do Espírito. Ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, Jesus está dizendo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, que é tão Deus quanto Jesus, nessa realidade, com esse propósito, o plano eterno de Deus, glorificaria a Jesus. Olha o que ele está dizendo. Quando vier o Espírito Santo, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Irmãos, quem é a verdade? Cristo. Eu sou a verdade. O Espírito Santo glorificaria a quem? Cristo. Ele me glorificará. Jesus está dizendo. E aqui um parêntese importante. Quando você ouvir de movimentos que supostamente são ação do Espírito Santo, mas que não centram as suas manifestações em Cristo e no Evangelho, cuidado. E é o que a gente vê em boa parte hoje. Muito cuidado se a ação do Espírito Santo não apontar e glorificar a Cristo, não é dele. Nós vimos que o Espírito Santo aponta para Cristo. Mas e o Deus Pai? Colossenses, vamos voltar lá para Colossenses, capítulo 1, versos 19 a 20. Nós vimos que o Espírito Santo está mostrando e apontando para Cristo. Mas e o Deus Pai? Porque o Senhor Jesus, ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Paulo vai falar dele nesse texto. Colossenses 1, 19 e 20, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo, quem é ele? Ele é esse do versículo seguinte: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Paulo está dizendo que foi do agrado do Deus Pai, por amor ao seu Filho, que no seu Filho habitasse toda a plenitude. A plenitude de quê? Nós vamos ver a plenitude da divindade. Cristo é Deus. Jesus é Deus. O que é a palavra plenitude? Completo, totalidade, integridade. Cristo Jesus é Deus homem. Por isso então,
Paulo está dizendo que foi do agrado do Pai colocar tudo em Cristo, que por meio de Cristo, e só por meio de Cristo, ele pudesse reconciliar todas as coisas com o Pai. Consegue ver que é por meio dele que ele é o centro? Que ele deve ser o ponto, o foco quando nós olhamos para a palavra de Deus? Deus se agradou em dar o seu Filho, que habitasse nele toda a plenitude. Por quê? Porque por meio dele, por meio do sangue da sua cruz, Cristo reconciliou com Deus todas as coisas. Agora, é claro que alguns vão dizer, então está vendo todas as coisas, então tudo vai ser reconciliado, inclusive aqueles que não creem. Não. Nós não podemos ler esse texto isoladamente. Homens e mulheres que foram reconciliados foram aqueles que receberam a Cristo. Não está falando de universalismo aí de jeito nenhum. O que significa isso que Paulo está dizendo? Cristo reconciliou por meio do sangue da sua cruz. O que é isso? É o Evangelho. O que é o Evangelho? O que Cristo fez? O que ele fez? A Bíblia diz que nós somos pecadores, nascemos em pecado, não podemos mudar isso com nossas práticas, nem ler a Bíblia muda isso, nem decorar versículo muda. Nós nascemos em pecado, estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Nós já nascemos em pecado e por termos nascido em pecado, nós cometemos inúmeros pecados devido à natureza de pecado e por isso estamos separados de Deus. Deus não tem nada a ver com o pecado. Nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo, filhos da ira de Deus. Mas Deus amou pecadores como nós. Ele nos amou pecadores como nós de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que pecadores que crescem no seu Filho, não mais seriam filhos do diabo, mas passariam a ser filhos de Deus, não mais estariam debaixo da ira de Deus, mas agora estariam debaixo da graça de Deus. Todos aqueles que recebem a Cristo, não importa quão pecadores eles tenham sido, crendo no que Ele fez na cruz há 2000 anos, e o recebendo como Salvador e Senhor, crendo no seu sangue derramado para a purificação dos seus pecados, crendo na sua morte e ressurreição com Ele, essas pessoas, e somente essas, passam então a conhecer a Deus por meio de Cristo. Isso é o Evangelho. É isso que é o sangue da sua cruz. Irmãos, será que está claro que nós devemos, quando nós vamos para a palavra de Deus, buscar a Cristo? Deixa eu ler testemunho de talvez 2 irmãos que nós possamos considerar. Charles Spurgeon costumava dizer que cada texto na palavra de Deus é como as estradas da Inglaterra. Ele era inglês. Ele disse que se você seguisse todas as estradas da Inglaterra até o fim, todas elas o levariam para Londres. E se você seguir todos os textos da Bíblia até o fim, todos eles o levarão para Cristo. Martinho Lutero disse que a Bíblia é a carruagem real em que Jesus viaja. Disse também, a fé é o centro de um círculo. Se alguém se desvia do centro, é impossível que ele tenha o círculo ao redor de si mesmo, ou de si. E ele se engana, porque o centro é Cristo. Se nós formos para a Escritura, para começar a defender teologia, para começar a querer adquirir conhecimento, e não tivermos como alvo Cristo, a gente vai se perder. Ainda que com uma teologia maravilhosa. Cristo é o centro, por quê? Porque só Ele pode levar pecadores como eu e vocês a Deus. Ninguém mais pode. A Bíblia não leva ninguém a Deus. Agora, o Cristo descrito na Bíblia, sim. Ele é o único mediador e Ele fez isso por meio do Evangelho. Para todos os que creem, você crê? Você crê no Evangelho? Tem certeza disso?
Essa é a sua maior necessidade, minha e sua. Irmãos, é importante também que nós entendamos que, ainda que na Bíblia nós vamos encontrar verdades sobre casamento, o casamento que agrada a Deus, sobre uma sexualidade saudável, tão importante no nosso tempo. Ainda que nós encontramos na Escritura como nós devemos ensinar aos nossos filhos, princípios sobre finanças, ainda que nós encontremos nas Escrituras princípios de sabedoria prática e tantos outros, se essas coisas forem o alvo, nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque tudo isso passa. Porque não são alvo da Bíblia. Porque nenhum de nós vai ter tudo isso de maneira plena. Porque sempre vai haver cristãos que nessa vida nunca tiveram algumas dessas realidades. Entende? Se buscarmos essas coisas, nós vamos nos perder. Nós não vamos alcançá-las, porque elas não são o alvo, nós vamos nos perder. Imagina se o apóstolo Paulo buscasse essas coisas na Bíblia. Quando nós, por exemplo, cantamos este hino: se paz a mais doce me deres gozar, que bom, hein? Mas e se a dor mais forte eu sofrer? Porque o Deus que pode tudo, Ele pode permitir, ou Ele não permite? Tu me fazes saber que feliz em Jesus eu sou. Eu sou feliz em Cristo apesar de qualquer coisa. Você já parou para pensar que quando a gente está cantando, é isso que eu estou falando aqui? Embora me assalte o cruel Satanás, de várias formas, ataque com vis tentações, eu estou certo de que apesar de aflições que o Senhor prometeu que nós teríamos, em Cristo, só em Cristo, é possível ser feliz. Entende como esse é o alvo? Mas isso aí é um cântico. Onde é que está na Bíblia isso aí? Em todo lugar. Mas vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. Imagina se para Paulo fosse importante ter uma realização financeira, até um casamento feliz. Ou se ele tivesse preocupado só com doutrina. Olha a vida de Paulo, Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Olha o que Paulo está dizendo aí. Imagina se ele estivesse buscando as coisas. Ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas como é que você consegue suportar isso, Paulo? Eu posso todas as coisas em Cristo. Cristo é o meu alvo. Cristo é tudo para mim. Essas coisas, ainda que ele reconheça, sofrer, passar necessidade, Cristo é tudo. Volta um pouquinho, Filipenses 1, 21. Imagina se Paulo estivesse buscando as coisas e não Cristo. Será que ele poderia dizer o que ele disse aqui em Filipenses 1, 21? Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo. Qual que é o centro da sua vida, Paulo? Cristo. Em tudo. E se eu morrer, lucro, porque eu estou com Cristo? Esse é o alvo nosso, irmãos. Esse deve ser o nosso alvo, irmãos. Nosso alvo não é conhecer Bíblia. Nosso alvo é conhecer o Cristo da Bíblia. Nosso alvo é andar com Cristo, irmãos. Nosso alvo é levar o morrer de Cristo. Nosso alvo é viver em cada área das nossas vidas em Cristo. Foi isso que Paulo experimentou. Versículo 23. Paulo, mas você está dizendo, mas espera aí, pelo que você está dizendo aí, Paulo, você quer morrer? Exatamente. Eu tenho desejo de partir
Partir é o quê? Metáfora para morrer. Um eufemismo, para ser um pouco mais eloquente. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo porque é incomparavelmente melhor com qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Imagina se Paulo estivesse buscando na palavra de Deus algo que não fosse Cristo. Incomparavelmente melhor do que, Paulo? Do que qualquer coisa. Do que tudo. Do que um casamento feliz. Do que dinheiro, prosperidade, saúde, sucesso, do que qualquer coisa. Então você vai tirar a sua vida? É claro que não. Ele governa a minha vida, porque se Ele quiser que eu fique aqui para falar dele para outras pessoas, eu fico. Irmãos, e aqui entra a aplicação prática de termos Cristo como centro em nossas vidas. Um pouco à frente, Filipenses capítulo 3, versos de 8 a 11. Isso aqui é prática. Cristo é o centro da Bíblia, mas como é que eu tenho Cristo, o centro da Bíblia, como sendo o centro da minha vida? Paulo vai dizer assim: mais do que isso, eu considero tudo como perda. Tudo que ele tinha antes, da religiosidade, com o reconhecimento dele no meio religioso, tudo não valia absolutamente nada. E ele comparado, essa expressão é impressionante, comparado com a suprema grandeza do quê? De ter poder, sucesso, dinheiro? Não, a suprema grandeza de conhecer a Cristo, o meu Senhor. Tudo para conhecer o Senhor, não para ouvir falar, não para conhecer a Bíblia dele, mas para conhecer Ele. Por cuja causa, por causa de Cristo, eu perdi todas as coisas. Mas não está lamentando. Ele está vibrando por causa disso. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele, Cristo, em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas como de alguma forma? Paulo tinha dúvida de que seria ressuscitado dentre os mortos? É claro que não. Ele fala em Tessalonicenses, ele está esperando em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele está esperando a volta de Cristo para estar com ele. O que ele quer é que a vida dele toda seja tão moldada por Cristo, que inclusive até na sua morte, que ele honrasse a Deus por meio da sua morte. E ele fez isso. Irmãos, isso é grande demais. E esse deve ser o nosso alvo. Aí eu fico, Considere isso, irmãos, com engajamento político, irmãos. Hoje, boa parte da igreja falando sobre quem? Irmãos, por favor. Brigando por causa disso. Se o nosso alvo deveria ser trocar tudo pela suprema grandeza de conhecer o nosso Senhor. O que vale essa realidade, irmãos? Significa então que eu vou largar tudo? Não, mas ela não é nada perto de conhecer o nosso Senhor. E o conhecer aqui não é ouvir falar sobre Jesus, é andar com Ele, é conhecê-lo pessoalmente, intimamente, é viver tudo. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade em todas as áreas da minha vida. Mas Senhor, eu preciso do Senhor, porque o Senhor falou assim, sem o Senhor eu não consigo fazer nada. O que a gente pode aplicar disso, de suprema grandeza do conhecimento de Cristo, para ganhar a Cristo, ser encontrado em Cristo? Paulo, o que você quer dizer com isso? Esse conhecimento não é saber de teologia reformada, irmãos.
Eu sei tudo da teologia reformada, mas e Cristo na sua vida? E o Cristo para o qual a teologia aponta? Não é um saber filosófico. É um conhecimento de relação pessoal, íntima. Seja mais prático. Você recebeu a Cristo? Você conhece a Cristo? Como Cristo agiria para nós homens na nossa casa, com as nossas esposas e filhos? Vamos ser práticos. Como é que é ser encontrado em Cristo para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo no dia a dia? Como é que nós agimos? Ou você acha que não tem nada a ver? Tem absolutamente tudo a ver. Conhecer a Cristo relacionalmente tem uma aplicação direta com o nosso dia a dia aqui hoje. Como nós vivemos. Melhor exemplo, um lugar melhor para nós mostrarmos a Cristo, lá, pregar o evangelho lá na tribo, não em casa. Irmãos, estou falando isso para mim, tá? Conhecer a Cristo, não sou casado. Aqui, né? Agora você acha bom não ser casado. Tá, então no seu trabalho. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que você, onde você trabalha, não importa quem, seja bom ou ruim, deve se submeter ao seu senhor, ao seu empregador, como a Cristo. E aí? Ficou difícil, né? Eu quero conhecer a Cristo. Senhor, a tua palavra diz que eu devo me submeter ao meu chefe como ao Senhor. Senhor, então, me faz parar de reclamar, de murmurar. Me capacita a glorificar o seu nome lá. Mas e se eu levar pancada? Tem alguém aqui que já levou pancada na palavra de Deus por causa de Cristo? Será que esse homem que nós estamos citando aqui, que queria Cristo, sofreu alguma coisa ou não? Eu quero conhecer a suprema grandeza do Senhor Jesus, ganhar o Senhor Jesus, a Cristo, ser encontrado nele no que eu falo, no que eu vejo, no que eu ouço. Isso eu quero ser encontrado em Cristo. Você entende como não é uma realidade, não é algo filosófico, espiritual, que está nas regiões etéreas, não, é aqui. Cristo veio para se manifestar aqui na nossa vida. Irmãos, se nós não tivermos Ele como alvo, nós vamos falar muito de muita coisa, mas viver vidas que não morrem, mesmo confessando a Cristo. E o último texto, Gálatas capítulo 4. Paulo falou isso para uma igreja que estava se perdendo, com faz isso, não faz aquilo, para de fazer aquilo, começa a fazer isso. E Paulo, a maneira que Paulo fala, e é o que eu quero para a minha vida. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vocês estão preocupados com o que fazer ou não fazer, com religião? Irmão, será que a gente está preocupado com teologia? Quantas vezes eu coloquei, tristemente eu perco esse foco, eu fui chamado para um relacionamento com Deus em Cristo. Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero andar na sua presença. Porque se eu andar na sua presença, o Senhor vai cuidar de cada detalhe na minha vida. Irmãos, que nós, pela graça de Deus, todas as vezes que abrirmos a palavra escrita, vejamos a palavra encarnada. Que Ele, por sua graça e misericórdia, Ele, o Senhor Jesus, se manifeste em nós. Ó Senhor Jesus, faz isso na nossa vida.